No carro, Raif diz que acha que Seida precisa de mais alguma coisa e pede para ela colocar as joias que deu para ela. Seida diz que não, que é da mãe dele. De jeito nenhum pode aceitar e vai pagar ele de algum jeito. Essa é sua grande dívida com ele. Com firmeza, Raif diz: usa sim. Seida diz que tá bom, mas vai ser só essa noite, não vai aceitar esse presente. Coloca as joias e pergunta como que tá. Raif diz que ela tá perfeita. Nissan diz à mãe que está muito assustada porque o vovô fala com a vovó. Bahá fica preocupada com Enver, mas tranquiliza Nissan, dizendo que o avô dela gostava tanto da vovó e sente tanta saudade que ele continua falando com ela. Doruk começa a falar coisas sem sentido e Nissan vai atrás da mãe dizendo que o irmão está muito estranho. Bahá vai até Enver desesperada, pedindo a ajuda dele, pois o Doruk não está bem e diz que eles têm que ir para o hospital. Seida leva Raif para a boate que ela trabalhava. Raif pergunta se é o aniversário dela mesmo. Seida diz que não, que inventou tudo isso porque entrou em pânico, estava nervosa. A caminho do hospital, Bahá está muito preocupada com Doruk, pergunta se ele está ouvindo e pede para ele abrir os olhos. Doruk delira. Bahá se culpa por não ter o levado para o hospital antes e diz a Enver que não vai aguentar se acontecer alguma coisa. A cantora da noite diz a todos na boate que hoje tem uma grande cantora entre eles e pergunta se Seida cantaria uma música para o público. Seida diz a Raif que vai cantar uma musiquinha e já volta. Seida se diverte no palco e Raif fica olhando para ela encantado. Seida é muito aplaudida. Ela volta para a mesa e pergunta o que Raif achou. Raif diz que gostou muito. Seida pergunta se ele já tinha ido ali. Raif diz que não, que ia muito para bares, mas depois veio o acidente. Seida pergunta que acidente. Raif fica sem jeito. Não responde e abaixa a cabeça. Seida diz: eu vivo esquecendo disso, desculpa. Raif pergunta do que ela esquece. Seida diz: eu esqueço que você não consegue andar, nunca consigo lembrar disso. E muda de assunto dizendo para ele comer logo. Raif gosta de saber que ela não se importa com a condição dele. Fica emocionado e olha para ela com muita admiração. Bahá e Enver chegam ao hospital com Doruk e ele é atendido imediatamente. Voltando para casa, Seida diz a Raif que se divertiram bastante. Raif diz que com certeza. Seida diz: quer saber? Quando você planeja as coisas, não é tão bom. É melhor quando as coisas são espontâneas. Eu sinto que a sua mãe ficou brava. O filhinho dela saindo com uma moça do bairro ruim. Você é uma pessoa reservada, né? Pois é, mas aproveitou a oportunidade só para perturbar a sua mãe, Raif diz: não foi só por isso. Seida pergunta por que foi. Raif fica olhando para ela por alguns segundos sem dizer nada. E depois a beija, a pegando de surpresa. Seida fica sem fala com a atitude dele. No táxi, Enver diz a Bahá: que bom que o Doruk já melhorou. Bahá diz que não acredita e pergunta como é que ele pode ter ficado tão desidratado. Depois, Bahá diz a Enver que a Nissan viu ele conversando com a mãe dela e ficou assustada. E que se ele precisar de ajuda, é só falar para elas que a Jale pode indicar alguém, um psicólogo. Bahá diz que sabe que é difícil porque para ela também é. Enver diz a Bahá que tem consciência do que faz, não está louco, que ela não precisa se preocupar. Bahá diz que não quis dizer isso. Enver diz para ela acreditar. Ele não está louco, que fala com a Atice como se ela estivesse viva. Conta suas coisas, mas é só isso mesmo. É só uma brincadeira. É uma distração para poder aguentar a dor. Bahá diz que entende ele, só que esse jogo pode ser muito perigoso para a cabeça dele. Ele sabe que foi essa brincadeira que causou o incêndio. Enver diz que foi só um acidente. Ele pegou no sono e ela sabe como ele é quando bebe um pouco. Seida pede para o motorista parar na esquina. Muito sem graça, ela diz a Raif: até amanhã, tá? Boa noite. E sai apressada do carro, sem olhar para trás. Bahá, Enver e Doruk chegam em casa junto com ela. Bahá estranha ao ver os brincos na orelha dela, mas não diz nada. Seida tira os brincos e guarda na bolsa. Enver diz a Bahá que a Nissan vai passar a noite com ele e Sirim e vai para o seu apartamento. Bahá chama Seida para conversar. Doruk diz que também precisa falar de algumas coisas com a Seida. Bahá diz que ele pode falar amanhã. Doruk diz: não pode deixar a gente doente chateada. Tem que escutar o menino.
Barra diz que ele devia escutar a mamãe, os médicos, e ele também já tá melhor, não tá doente. E o leva pro quarto. Enver está triste depois da conversa que Barra teve com ele. Sirin diz que não tem mais ninguém além dele e para ele não ficar assim abatido, tem que se cuidar. Enver diz, tá bom, eu sei. A sua mãe foi contando comigo e eu não vou te deixar, não se preocupa. Você entende isso, filha? Seida pergunta o que Barra tem, porque tá brava. Barra pede a bolsa dela. Encontra os brincos e diz, o que é isso? Seida diz que a dona Fazilete deu para ela, para combinar com a roupa dela e nem é de verdade. Barra diz, não vem mentir para mim, Seida. Então por que você tirou e colocou na bolsa quando chegou? Se isso é verdade, hein? Me fala. Seida diz que suas orelhas estavam doendo e por isso tirou. Barra diz, essas joias são da Fazilete e você roubou, não é? Não mente para mim, por favor. Você vai jurar pela minha vida que não vai mentir. Seida diz, tá bom, são as joias da dona Fazilete. Eu não roubei, o Raif me deu. Barra não acredita nela. Diz que isso é um absurdo e pergunta como que o Raif dá de presente as joias da mãe sem ela saber. Isso não é certo. Seida diz que não sabe dos problemas deles, que é uma questão entre o Raif e a mãe dele. O Raif não quer, mas ela vai devolver tudinho. Pode levar 10, 20, 30 anos, mas ela vai pagar. Barra pede para Seida explicar porque um estranho daria umas joias dessas assim do nada para ela. Seida diz que estava chorando. O Raif chegou bem na hora e perguntou por quê. Aí ela contou tudo o que aconteceu. Ele é muito generoso. Seida diz que quando contou não estava nem esperando que ele fizesse isso por ela. Ele fica falando que foi um presente dele e foi ele que insistiu que ela usasse na saída deles de hoje. Barra acaba acreditando nela. Seida diz a Barra que a Fazilete não vai lhe dar folga amanhã e fala para ela ir com a Bersan vender a joia. Irritada, Barra diz, Seida, eu não vou para lugar nenhum com a Bersan, entendeu? Eu não vou fazer mais nada com essa mulher e fim de papo. No dia seguinte, sem saída, Barra sai de casa com Bersan, morrendo de raiva. Pela janela, Sirin vê as duas juntas e sai apressada atrás delas. Seida e Raif se olham constrangidos. Fazilete percebe e pergunta por que Seida tá assim. Seida vai saindo sem dizer nada e Raif diz, não sei, ela deve estar nervosa porque nos beijamos. Seida para surpresa ao escutar o que ele fala e Fazilete diz, como é? Raif diz, nos beijamos ontem, foi isso, mas não precisa se preocupar. Apressadinha, Seida diz a Fazilete. Não, que mentira, que beijo, quem beijou quem? Isso não, foi uma confusão. Sabe quando você vira a cabeça e bate? Mas eu juro que a boca dele tocou na minha sem querer. Fazilete dá uma encarada nela e sai, sem dizer nada. Seida dá um tapa em Raif e pergunta se ele é um idiota, porque contou para ela. Raif diz, calma, qual é o problema? Seida diz, olha aqui, não quero participar dessa sua rebeldia, hein? Já tenho muito problema. Raif diz, digamos que tenha sido para irritar minha mãe, mas por que me beijou? Seida diz, não, eu não te beijei. Fiquei nervosinha, entrei em pânico e fiquei paralisada, mas foi uma coisa muito boba. Raif diz que não, ela retribuiu. Seida diz, você quer parar com isso? Você tá querendo deixar sua mãe maluca, é? Raif diz, ou foi porque eu te dei as joias? Seida fica nervosa essa hora e diz, ei, peraí, do que você tá falando? Quem você pensa que eu sou, hã? Acha que te beijei por dinheiro? Nunca. O meu passado já ficou claro. Já fui amante, fui esposa e todos os papéis. Mas isso ficou no passado. Eu só fiquei com vontade de te beijar. Raif diz, então você quis. Seida diz, sim. Raif diz, eu sabia que você queria. Seida percebe que se entregou e diz, não, eu não sei porque eu te beijei na hora. Ah, eu mereço. Ela sai e Raif fica rindo. Seida diz a Fazilete que queria explicar a situação. Fazilete diz, você não precisa me explicar nada. Já entendi tudo. Você transformou isso em um filme de drama. Um belo homem rico e uma mulher pobre que quer mudar a vida se apaixonam, né? Chega, tá bom. Agora você pode me deixar sozinha, por favor, que eu quero descansar. Seida diz, agora é a senhora que tá fazendo a história dramática. Não tem que me pagar pra mim ir embora. É só me demitir e acabou. Fazilete sorri e Seida pergunta se ela tá de brincadeira com ela. Fazilete diz, o que foi? Eu só estava interpretando a mãe rica e malvada da história. Gostou? Sem graça, Seida diz que tá bom, que vai trabalhar e vai saindo do quarto. Fazilete diz, você sabe muito bem que eu não posso te demitir agora, não é? Nesse momento, não posso tomar decisões.
E você já é maduro o suficiente para saber de tudo isso. Agora já pode sair. Seida fica sem entender do que ela está falando. Enver diz a Atice que explicou isso para Bahar, mas ela não entende e acha que ele está enlouquecendo. Enver diz que por enquanto não está louco, mas vai ficar se não puder falar mais com ela e nem olhar para os olhos dela. Atice diz que a Bahar só está preocupada com ele. Enver coloca chá para ele e Atice diz: "E como tá a dona Fazilete?" Enver pega o chá e diz: "Ah, Atice!" Ele se vira e acaba derramando chá em Doruk, queimando o menino. Doruk chora e Enver, assustado, pede para ele ficar calmo, enquanto joga água no bracinho dele. Agradeço por terem acompanhado o vídeo até aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo.